Ei, gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui com meu amigo, meu diretor, Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Imagina. Bigo, você é produtor, diretor de longas e curtas metragens, documentarista, roteirista, professor de cinema, poeta, ator. Faltou alguma coisa? Não, ator é meio de brincadeira, assim, nos filmes que eu era assistente de direção, aí eu era convidado a fazer uma participação pelo Nelson. Ele chegou até a escrever um personagem para mim uma vez. Então, se você não fosse nenhuma dessas coisas, o que você gostaria de ser? Psicanalista. Ah, por quê? Porque eu tenho eu tenho, isso inclusive está no meu cinema. Eu tenho uma curiosidade enorme sobre a alma humana, muita curiosidade. E me dedico muito a observar isso desde criança. Além de ter feito 12 anos de análise com o Eduardo Mascarenhas, onde eu acho que foi o investimento maior que eu fiz na minha vida. Sim, eu entendo, eu entendo. Eu acho que para a construção dos personagens, por É, exemplo, a linha dos personagens, dos roteiros que eu escrevo, se eu não tivesse uma intimidade absoluta com a questão da psicologia, né, eu não teria escrito todos os filmes que eu fiz. eu acho que ajuda muito, mas muito mesmo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você trabalhou com o Nelson, né? Em três filmes. Não, 6. 6? Ah, Porque eu pensava que era como era gostoso meu francês, Asilo Muito Louco. Aí começou com o El Justiceiro, o primeiro filme que eu fiz com ele, eu tinha 19 anos. Meu pai foi produtor dos filmes do primeiro filme dele, do Rio 40 Graus. Meu pai foi produtor do primeiro filme dele, Rio 40 Graus, para você editar. Eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 19 anos, no El Justiceiro. Filme. Depois foi O Asilo Muito Louco. Não, antes disso foi Fome de Amor, Asilo Muito Louco, Para Gostoso Meu Francês, Quem é Beta, Amuleto de Ogum. Nossa, Ah. muita coisa. E fiz 2 filmes sobre ele, um curta Isso chamado sim. Nelson Filma e um média que é Nelson Filma o Rio, que é de 2023. Queria que você falasse um pouco do como era filmar com o Nelson e o do Cinema Novo. O Nelson não gostava de ser classificado como um cara do cinema novo, porque ele começou antes. Ele, na verdade, inaugurou o cinema independente no Brasil. Naquela época havia uma ideologia de que o cinema só podia ser feito nos estúdios, né? Um reflexo do cinema hollywoodiano e do fascismo italiano, lá que fundou a Cinecittà, entendeu? Então, e o Nelson provou através de uma assimilação do esquema de produção do neorrealismo italiano dos anos 40, depois da guerra, que era possível fazer um cinema fora dos estúdios. Então, aí que começou essa possibilidade da gente filmar em locações, com atores misturados com não atores, entendeu? Então, o Nelson é um cara, um precursor, porque aí a geração seguinte do cinema novo se inspirou no Nelson para fazer o movimento do cinema novo, que ele foi considerado uma espécie de um mestre. E era, de fato, né? Agora, trabalhar com o Nelson era uma coisa maravilhosa, porque não tinha problema. O Nelson dizia assim, só não filma quem não quer. Eu trabalhei com diretores que qualquer coisinha era pretexto para dar problema, para eles pararem a filmagem, entendeu? E o Nelson dizia, não, só não filma quem não quer. Tudo dá filme. E é verdade, eu comecei a observar realmente, entendeu? Agora... Então, o que eu aprendi com o Nelson foi, ele me inoculou o amor pelo ato de filmar, o amor pelo cinema brasileiro, que meu pai já tinha me feito a cabeça nesse sentido. Puxa, que legal, muito legal. Eu entendo isso que você está falando. Tem gente que, infelizmente, eu já trabalhei com diretores assim, que tudo é uma desculpa para fugir daquele negócio. É uma atitude psicológica, né? Neurótica. Eu espero não trabalhar mais. E em 1971 foi sua estreia, né? No longa-metragem, com Fome de Amor, com a Leila Diniz. Não. Mãos Vazias, falei errado. De novo. De novo. Você estreou em 1971 com Mãos Vazias, com a Leila Diniz protagonizando seu filme. A Leila, naquela época, era uma das, ou a mais querida atriz do Brasil e a mais popular. Como é que foi essa sua parceria com a Leila no cinema e na vida? Bom, na vida está lá no filme que você encarnou o personagem da Leila muito bem, ganhou todos os prêmios que você possa imaginar. E eu conheci ela quando a gente era adolescente. Ela foi no lançamento de uma antologia poética que eu fazia parte, que tinha um namorado dela, o Eduardo Prado, que depois virou psicanalista e tal.
foi morar em Paris. E ela estava lá por causa desse namorado. E dali a gente saiu para tomar um chopp, não sei o quê, e eu fiquei impressionado com aquela menina. Isso foi em 59, 60, por aí. Aquela menina muito feminina, muito serelepe, entendeu? E que falava a linguagem dos meninos, falava palavrão, coisa que nenhuma menina naquela época falava. E muito senhora de si mesma, entendeu? Assim, muito... E a gente ficou amigo a partir dali, muito amigo até o fim da vida, entendeu? Depois ela foi fazer cinema, eu também, nessa época eu não fazia ainda, e a gente se reencontrou no Fome de Amor, no filme do Nelson, que ela era a atriz principal do filme. E aí a gente não se separou nunca mais, né? Vocês têm a mesma idade, né? Mesma idade. E aí, 15 anos depois que ela morreu, partiu, você fez o Leila Diniz, que foi um grande sucesso, né? Com 2 meses em cartaz. 8 semanas. 8 semanas, 2 meses. E teve bastante público, enfim, foi muito legal. Por que que você fez esse filme e como é que foram as filmagens? Eu fiz esse filme porque eu olhei em volta e vi que tinha mudado o comportamento da mulher e também do homem diante dessa nova mulher. Porque a Leila democratizou a linguagem, essa coisa de falar livremente, né? Se expressar com liberdade, o palavrão incluído. Então, ela fala, inclusive, o palavrão virou verdade em mim. Né? E quando vira verdade, a gente fala espontaneamente. Agora, e via nas praias as mulheres grávidas de biquíni, entendeu? A maioria nem sabia que foi a Leila que iniciou isso, né? Então... Nas praias? Nas praias brasileiras, grávidas de biquíni. Com aquele barrigão. A Leila fez isso sem querer. Ela não era de levantar bandeiras de coisa nenhuma, entendeu? Ela foi no médico, perguntou se era legal pegar sol na barriga para o bebê. Ele disse que sim, imaginando que ela, uma atriz famosa e tal, popular, tivesse um apartamento com piscina. Ela morava no quarto-sala, entendeu? Aí ela entrou na loja, comprou um biquíni e foi para a praia. E aí deu aquele escândalo todo. E foi muito legal, por um lado, também, além de ser bom para a saúde e tal, porque ela estava proibida de ser... A imagem dela estava proibida pela ditadura, né? Por causa da entrevista do Pasquim, que ela pregava o amor livre, que as mulheres deviam... Tem perguntas loucas, que você acha que para a cama e amar é a mesma coisa? Pergunta o Tarso. Ela disse, olha, eu já fui para a cama com caras que eu não amava e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso já me aconteceu. E isso foi um escândalo, foi uma loucura, na época da ditadura. Então ela foi proibida. Mas essa imagem dela na praia de barriga, de grávida, foi tão icônica e tão importante que não teve como censurar. Então ela foi capa de revista, ela saiu em todos os lugares. Isso, num certo sentido, foi uma grande revolução, né? E ela fez tão espontaneamente, totalmente, né? não era para... Ela nunca foi de... Teve uma coisa muito engraçada... Marketing, ela não fazia marketing, não, ela era o marketing, sem querer. Ela fazia espontaneamente, ela não pregava, as mulheres têm que fazer isso ou aquilo. Então, ela fazia para a vida dela, entendeu? E isso daí muita gente ficava espantada. Teve uma história, uma feminista, líder feminista, que era Rosemary Muraro, assim, olha, a gente vai fazer uma manifestação na Praça General Osório, em solidariedade a Beth Friedman, uma feminista americana. Ela disse, que legal e tal. Eu disse, pois é, a gente está se reunindo lá às 3 da tarde amanhã para queimar os sutiãs. Aí ele falou, que pena, não vou poder ir não. Eu disse, por quê? Você já tem um compromisso? Ele disse, não, é porque eu nunca usei sutiã. Entendeu? Então ela estava diante de qualquer bandeira, sabe? Não sei o quê. Ela dizia, eu gosto tanto dos homens, meus homens, eu adoro meus homens, não falem mal dos homens assim, não. Entendeu? Coisa que hoje em dia ia ser uma loucura, porque está essa patrulha ideológica aí. E essa coisa da gravidez, né? As mulheres iam na praia com aquela batinha, viu? Falando para as novas gerações, naquela batinha. Então, quando elas viram a Leila e isso se expandiu, deve ter sido um alívio para todas as mulheres. Nem todas, porque muita gente continuou naquela coisa moralista, de tapar. Eu acho que parece, sabe o quê? Porque a gravidez é uma evidência de que teve uma fertilização, né? Eu acho que aquela cortininha parece que não trepou. Aquilo ali é uma cortina. E como é que você se sentiu fazendo o filme? Muito dividida, porque eu tinha medo de passar para o filme a tristeza da perda da minha melhor amiga. E não podia fazer isso, porque ela era o sinônimo da liberdade, da alegria, da celebração da vida. E eu tinha esse medo, essa preocupação. Mas eu acho que eu consegui, com a tua ajuda, inclusive. Você fazia uma coisa que eu amava, que nenhum diretor fez na minha vida. Você se vestia, alguns
muitas vezes de acordo com a cena, botava uma roupa, então tinha uma cena de comédia, eu me lembro que você se vestiu de viúva, era muito divertido. Botou um chapéu preto, uma coisinha aqui na frente, uma roupa. Essa eu não me lembro. Eu me De lembro viúva, de ter você não lembra? colocado um maiô de mulher com aquele negócio de mergulhar. Uma vez você colocou lá em Quitandinha, que foi muito divertido, um maiô de mulher com uma coisa na cabeça. E deu um problema lá no Quitandinha, aí chegou alguém, não me lembro qual era o problema, e falou assim, eu preciso falar com o diretor, que o diretor... Aí chega você com o maiô com o negócio na cabeça. Foi muito divertido. Aquela coisa que mulher coloca, aquela touca, É uma para não touca, molhar o uma cabelo. touca. E o maiô. E o cara... E de bigodão. De bigodão. A cara do cara falou, mas ele é o diretor. Aí eu saí para o lado para rir. Então, isso dava uma alegria muito boa, muito grande, que eu acho que também era uma maneira de você... Nessas brincadeiras, eu acabei ficando prisioneiro da nudez, entendeu? Explica. Eu me lembro que tinha uma cena de cama, de nudez, você com o Richelli, que fazia o papel do Domingos. E o Richelli estava fazendo o filme do Paulo Thiago, Jorge, um brasileiro, que viajava pelo Brasil. Ele só tinha, naquela semana, 2 dias no Rio de Janeiro, e a gente estava filmando na casa do Oscar Niemeyer, que emprestou a casa de pedra dele lá no São Conrado, por 15 dias, de graça, totalmente. Então, eu tinha que entregar a casa, era aquele último dia e tal. Aí chega o Richelli, para a gente fazer a cena de cama de vocês dois. Não, nem de cama, era de nudez, assim, ele no chuveiro, você ali nua. E aí, vocês dois não se conheciam, então ficou aquela saia justa, literalmente, você de roupão, ele também, e os dois conversando, feito na sala de espera do dentista. Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer com esses dois? Vai pra cama, tira a roupa? Não, é impossível, né? Aí eu fui no banheiro, tirei a roupa e vim pro set nu. Aí todo mundo começou a rir, que eles se relaxaram, também tiraram, resolveu. Prisioneiro, porque todo filme que eu faço agora que tem cena de cama, os atores falam assim, e aí? Então? E, porra, eu era mais jovem naquela época, agora é senhor de idade, barrigudo e tal, tem que ficar nu, é foda, né? Mas tudo bem. Ah, Bigo, vamos filmar! Essa semana vai publicar um livro de fotografia do Zeca Guimarães, que tem essa foto minha no forol, eu de costas assim, do lado do câmera, nu, de bunda de fora, e os dois atores deitados na areia, assim, nus. O filme Viva Sapato, que é uma coprodução com a Espanha. Também. Você fez uma participação. O Jorge Sanz, que é um ator super popular na Espanha, trabalha com o Fernando Trueba e tal. Laura Ramos, atriz cubana, também me cobrou. E então, como é que tá? Aí o Jorge, que estava sentado, espanhol, virou para mim e falou, não acredito, como é que eu vou contar na Espanha que eu fui dirigido numa cena com o diretor sentado na cadeira, nu, me olhando, sabe? Então virou essa coisa, tem que fazer esse papel. Genial. Muito bom. Eu lembro muito de você chegando pelado. E eu não tinha essa noção que a gente estava sentado de roupão, como se estivesse no dentista. Não tinha essa noção. Os dois, assim, não tinha intimidade, né? Ganhamos intimidade na mesma hora. Não se conheciam. Bom, outra coisa, Depois você edita essa coisa que eu falo muito. Esqueci. Peraí. Daqui a pouco você lembra. Não, tinha uma coisa para te perguntar. Já sei. Recentemente você foi homenageado em Paraty por conta dos seus 80 anos. Parabéns. Muito obrigado. E também pela sua longa carreira. Então, passaram vários filmes seus, quase todos, né? Não sei se todos, curtas e longas. E você me contou que quando terminou o Leila, a nova geração veio conversar, uma rapaziada veio conversar com você. O que eles falaram? Não, eles ficaram espantados. Essa coisa em Paraty foi maravilhosa, porque eu fui o cineasta que mais filmei em Paraty, entendeu? E aí... Não foram todos os filmes, não dava, era uma semana só de filmes e tal. E passaram vários curtas, inclusive, que eu filmei lá, longas que eu fiz lá, o Mãos Vazias já todo lá. O Princípio do Prazer. Princípio do Prazer totalmente filmado lá. Leila tem umas sequências lá, reconstituindo os filmes que a Leila trabalhou lá em Paraty, você foi lá fazer a Leila. Agora, a garotada que saiu da sessão do Leila vinha me dizer que não sabiam quem era a Leila e que a partir daquele filme iam pesquisar a vida dela e tal, querendo saber. E eu falei para eles, é um grupo lá que inclusive faz uns curtas. Eu falei, eu acho que está na hora dessa geração de vocês fazerem um novo filme com um olhar juvenil, contemporâneo, sobre a importância da Leila na cultura brasileira. Acho de verdade que acho que tem que fazer.
Você acha que ela está fazendo falta hoje em dia? Completamente. Também acho. Tá tão careta, né, Bigode? Careta e repressivo. E hoje em dia, o que você está fazendo, o que você vai fazer? Eu sei, mas eu quero que você diga. Eu estou fazendo um documentário de longa-metragem sobre o Cavi Borges, que é um antigo campeão de judô, que, impedido de continuar sua carreira por um acidente numa luta, resolveu abrir uma locadora e tal. E aí é uma história que eu conto no filme. Hoje em dia, resumindo bastante, ele é o maior produtor de cinema brasileiro. Ele produziu mais de 200 filmes. Ele é o cara que... Você vai no cinema, tem 4 pessoas. Nos filmes que o Cavi exibe lá no Grupo Estação, está tão lotado que ele próprio tem que botar cadeiras extras. Né? Já vi ele fazendo isso. É um fenômeno, Ele é é um uma fenômeno. história. O filme chama Campeão de Audiência. Ó, Para brincar com essa coisa do campeão de judô. campeão de audiência, legal. E você hoje vai editar? Hoje eu vou editar. Porque Estou fazendo um curta também sobre um pintor, um artista plástico, que é o Alberto Saraiva, que foi diretor do Parque Lage, onde eu dou aula de cinema. E estou escrevendo um livro de poemas pornográficos. Opa! Não são eróticos, não. Pornográficos. Sacanagem, putaria, palavrão, escrotidão. Está ficando pronto. Que legal, que legal. Acho que falta essa coisa na literatura brasileira, entendeu? Acho que está faltando. É um despacho poético para o grande poeta do século XVI, que era o Boca de Fogo. Uma grande homenagem ao poeta do século XVI, Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Vem cá, tem mais alguma coisa que você queira falar? Quero. Então fale. Ação!